momento que criamos curvas e superfícies, alguns comandos de visualização, de exibição, podem nos auxiliar. Sempre que unimos uma ou mais curvas ou superfícies e precisamos avaliar a continuidade dessa junção, fazemos isso por meio do que aprenderemos nesta aula. Quando estamos trabalhando com Spline, alguns comandos de visualização podem ser importantes ou podem nos ajudar a criar este Spline. Nós já sabemos que quando clicamos sobre o Spline, as alças são exibidas. As alças do Spline são exibidas para que a gente possa fazer ajustes. Mas vindo aqui até a barra de ferramentas do Spline, eu posso, por exemplo, desabilitar este botão, chamado Exibir alças de Spline, e as alças são ocultadas. Um outro comando de visualização que também pode ser importante é o ponto de inflexão. Então eu vou novamente selecionar o Spline e agora eu vou habilitar este outro botão, chamado Exibir pontos de inflexão, aqui também na barra de ferramentas de Spline. Ao passo que eu habilito ele, notem que este símbolo é exibido exatamente nesta região. E por que ele é exibido aqui e o que quer dizer? Significa que neste exato ponto é onde ele diferencia o ponto côncavo do convexo deste Spline. Então veja que aqui eu tenho uma região convexa que vem até exatamente este ponto. E daqui adiante eu tenho uma região côncava. Sempre que houver essa mudança de variação de côncavo para convexo, e a gente habilitar esta exibição de pontos de inflexão, ele informará onde inicia um e termina o outro. Ainda trabalhando com o Spline e suas visualizações, alguns outros comandos de visualizações que podemos utilizar é, por exemplo, a exibição do raio mínimo. Então veja que eu vou selecionar aqui o Spline e vindo aqui até este botão da barra de ferramentas de Spline, eu vou clicar sobre exibir o raio mínimo. Vejam só, este botão. E ao passo que eu clico sobre ele, ele me informa aonde está o raio mínimo deste Spline. Não importa o tamanho ou a geometria do Spline, ele sempre vai me informar onde está o raio mínimo, assim como também vai informar a medida deste raio mínimo, como vocês podem ver aqui. Um outro recurso também é a exibição do pente de curvatura. Então, vindo aqui no último botão da barra e clicando sobre ele, é exibido para mim um pente de curvatura, que ajuda eu visualizar a inclinação dessa curvatura. E ao passo que eu vou alterando o Spline, o pente de curvatura também automaticamente vai sendo alterado para que eu possa visualizar melhor toda esta inclinação que há na curvatura do Spline. Nós temos ainda outras duas formas de avaliar a curvatura da superfície e também a sua continuidade. Notem esses dois exemplos que eu criei. Aqui, neste primeiro caso, eu tenho duas superfícies unidas, porém com continuidade. Vejam só. E já aqui neste outro caso, eu também tenho duas superfícies unidas, porém sem continuidade. E agora eu vou aplicar o modo de exibição de listras de zebra. Então eu venho aqui até o menu Exibir, depois Exibição e depois Listras de zebra. Notem que aqui na barra de propriedades eu posso alterar a cor das listras, modificar se elas são horizontais ou verticais e fazer mais alguns ajustes conforme necessário. Mas o importante aqui mesmo é ver que quando há continuidade, as listras ficam contínuas. Vejam só, conforme eu vou movimentando a superfície, rotacionando, as listras ficam contínuas, porque há continuidade. Já neste outro caso, que não há continuidade entre as superfícies, na junção delas, as listras não são contínuas, como vocês podem ver. Nós também podemos avaliar a curvatura dessas superfícies. Então eu vou desabilitar a exibição de listras de zebra e vindo aqui até o menu Exibir novamente, Exibição e agora Curvatura, vejam que é possível avaliar aí, então, por meio das cores, a curvatura das faces. Então, ao passo que o raio vai diminuindo ou aumentando, as cores vão mudando, e também, conforme eu vou passando o mouse por cima dessas superfícies, o SolidWorks vai me informando o raio da curvatura e mais algumas outras informações. Nós aprendemos nesta aula alguns comandos de visualização para nos auxiliar na construção de Splines,
e também para avaliar aí a continuidade ou a curvatura de superfícies. Isso é muito útil para quando estamos criando geometrias complexas e precisamos avaliá-las.